Hoje nós vamos falar de um tema que vai em forma de capítulo para você, que é a islamitização ou a islamização da Europa. Como é que está a Europa? Como é que está? A gente vê tantos vídeos, tantas matérias, que a gente fica assustado. Aliás, você pega um avião e vai para a Inglaterra, vai para a França, você fica chocado ali, né? Você vai para a Bélgica ou para Amsterdã, ali você vê muita gente estrangeira, muita gente com ou véu na cabeça, né? Ou vê os trajes típicos mesmo do Oriente, na grande maioria islâmico e também hindus, né? Conforme os países também tem muito hindus. Então a gente fica perguntando para onde vai isso, não é? Como é que vai ser isso? Nós estamos tentando fazer a nossa parte na evangelização da Europa, mas não é fácil, é muito difícil, porque mandar pessoas é complicado, as línguas são barreiras muito grandes, porque o pessoal que não fala a língua nativa fica meio que perdido ali, né? Fica meio que isolado em guetos, isso não resolve, né? Então o dinheiro é outra grande barreira, porque nosso dinheiro vale 20%, 25% apenas do dinheiro de lá. Quer dizer, para sustentar qualquer missionário torna-se muito caro, muito difícil, né? Enfim, e temos uma terceira barreira, que é a própria reação negativa, né, que esses países têm ao cristianismo, porque foram muito machucados, usados, feridos pelo cristianismo ao longo da civilização, do desenvolvimento da nossa civilização. As nações consideradas cristãs abusaram, erraram, né, pecaram, e isso trouxe consequências, que é muita hostilidade ao cristianismo ou à igreja formal, do ponto de vista formal. Bem, para discutir tudo isso e para ver e falar, está aqui comigo hoje, eu estou recebendo meu querido irmão, amigo, pastor Elias, o Elias Silva está aqui conosco. O Elias foi de Brasília, era do Rio, né, depois mudou para Brasília, voltou para o Rio e agora está na França, está em Paris, né, Elias? Quantos anos você morou aqui em Brasília, Elias? Você é a Mini? 10 anos. 10 anos. E que década foi? Como é que Nós viemos para cá em 96 e saímos em 2006. Ah, isso mesmo. E aí voltou para o Rio e ficou no Rio até? Mais 11 anos. Foi quando eu me aposentei e a gente foi para um projeto missionário. Quando que vocês foram para a Europa? Fomos em mudança em junho de 2018. 2018. Então faz pouco tempo, um ano e meio. Faz mais ou menos exatamente. Um ano e meio. Bom, o pastor Elias está aqui conosco e nós vamos discutir muito. Ele é pastor hoje da igreja de Paris e da responsabilidade de abrir várias igrejas na França. Está começando a fazer isso, com muita dificuldade, mas está fazendo isso. E ele vai contar para vocês como é que é tudo isso por dentro. O curioso, que sempre espeta a gente aqui, que é o nosso querido Vitor, o Vitor que representa a voz da galera, que pega os pedidos, as perguntas, e vai aí cutucando. Eu chamo ele de curioso porque ele está sempre botando o B dele no meio, né? É isso aí. E às vezes tragando a festa. Não, mas tem esse lado, não, mas tem esse lado. E agora? E agora? E agora? Como é que vai ser? Então, gente, vamos começar então. Vamos ouvir o pastor Elias falar um pouquinho. Elias, eu vou fazer algumas perguntas que estão no meu coração, que são dúvidas minhas, provavelmente dúvidas da nossa audiência, da galera que nos acompanha. Como é que é isso? A gente tem uma impressão daqui, de longe, né, que realmente hoje a presença da cultura islâmica na França, na Inglaterra e em algumas outras nações é muito forte, é quase irreversível. E isso para nós representa o quê? Um perigo, do nosso ponto de vista. Por quê? Porque a gente considera o Islã uma religião meio radical, meio forte, ela não discute, se você é um infiel, o infiel deve morrer. Pelo menos é o que diz o Corão. Você que está lá, vivendo lá, trabalhando lá, com discípulos, inclusive alguns islâmicos convertidos na igreja, como é que estava a realidade? É o que a gente assiste mesmo? Eles são agressivos, eles são bravos, eles são tudo isso que às vezes alguns vídeos trazem? Ou isso acontece às vezes, é muito esporádico, não é tudo isso? Bem, quando a gente olha a Europa, a gente tem que olhar a Europa dentro do contexto histórico, né? Então, o que você tem hoje é produto de uma evolução. Basicamente, quando após Portugal perder suas colônias, a França assumir suas colônias e a própria esterilidade cristã da França,
promoveu que os países, especialmente no norte da Europa, se tornassem países islâmicos, até pela proximidade do Egito, Arábia Saudita, aquela região toda. E o islamismo desceu pela Europa. Eu digo, olhando o mapa, ele desceu, vem descendo ainda, se consolidando na África. E, logicamente, essas colônias, até pelos acordos entre o país, especialmente quando esses países passaram a ser autônomos, essas pessoas, os acordos firmados com a França e com esses países permitiu a migração desses povos para a França. Eu vi recentemente um mapa do Cinef, né? E ele mostrava que dentro da França existe cerca de 130 etnias diferentes, 130 povos diferentes. Meu Deus. Então dá para ter uma ideia de que como a França vem recebendo pessoas de toda a parte do mundo, e em especial da África, como o Sudão, a Argélia, a Líbia, o pessoal da Tunísia. Então, recebe essas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, trazem consigo a sua fé, a sua religião. E eu lembro de uma estatística não muito recente, na idade era fazendo mais de 10 anos, que a França tinha uma taxa de crescimento de 1,8 filho por família. Todavia, os lares, as famílias islâmicas tinham uma taxa média de 8,2 filhos por família. 8,2? Isso. A média do país, 1,8. E as famílias islâmicas. Então, estimava-se que em 2022, mais de 30% das crianças nos colégios já seriam crianças de origem de famílias islâmicas. Então, você tem esse movimento quase que natural. Eu acho que é aquela frase do Gaddafi que diz que eles conquistariam a Europa sem armas, mas seriam os ventres das mulheres muçulmanas que fariam conquistar a Europa, parecia uma profecia. Então, você vê isso na Alemanha, você vê isso na Itália, você não vê só isso na França. Na realidade, o processo migratório na Europa é um processo que, uma vez você se regulariza em um dos países, até por ser uma União Europeia, as pessoas migram. Tá? E migram, por exemplo, para os lugares que têm maiores salários. Por exemplo, Portugal é um lugar que praticamente não recebe muçulmano, tem um percentual muito pequeno. Recebe mais hindu, pessoal, em função da participação que Portugal tinha em alguns países. Mas esses países, especialmente como França, Alemanha, Inglaterra, são países que têm uma renda maior, são países que receberam muitos muçulmanos e ali se consolida uma sociedade muito islamizada. Quem mora em Paris vê muito muçulmano. Mas quem sai de Paris eu gosto de brincar que diz que o formato de uma batata, né? Mas você tem a Île-de-France, que são as cidades que estão em torno de Paris, ou subúrbio, né? Que chamam. Então, esses países, especialmente ao norte de Paris, Saint-Denis, o 93, você tem uma concentração muito grande de pessoas islâmicas. Logicamente, são lugares onde você tem a maior taxa de criminalidade, são lugares onde você tem os problemas sociais são mais agravados. E se você for para Marseille, especificamente, a namorada do meu filho, por exemplo, ela fez medicina, né? E ela fez uma parte do curso, fez intercâmbio em Marseille. Então, quando ela passava na rua, porque ela era abordada com hostilidade pelos jovens muçulmanos, estando na França, mas como dentro da cultura muçulmana a mulher não deve andar sozinha, então quando se via isso, ela era abordada. Então, você realmente tem dentro da França, não com essa com essa forma da gente pintar o muçulmano tão violenta, mas existe isso, um conceito de uma islamização da Europa. E eu posso falar da França, onde a gente está trabalhando. Pois é, e isso é muito hostil ou não? Você, por exemplo, eles abordam as pessoas como sua nora na rua. Marseille é uma cidade francesa, quer dizer, já está exigindo que o cidadão francês ou um cidadão estrangeiro que está em Marseille se porte como um muçulmano. Já é algo meio
meio normal. Quer dizer, para o jovem falar isso já é uma coisa. Como é que... Sim, tem localidades, ou seja, cidades em torno de Paris, onde a mulher não pode entrar num bar, por exemplo, que ela apanha. Então teve reportagens de jornalistas entrarem, elas serem expulsas com risco de serem espancadas, porque eles entendiam, e algumas mulheres francesas falam assim, aqui é a França, vai entrar aí, e acaba sofrendo uma retaliação. Então, existe realmente, eu chamo assim, áreas que começam a levar isso de um nível de hostilidade muito forte. Sei. Tá? E as manifestações que você tem, especialmente no Gillette Júnior, que a gente vê aquele movimento do colete amarelo, você vê também muitas manifestações antissemitas, entendeu? Porque eles também participam daquele processo. Agora, eu não falei isso, mas eu queria dizer, a França por ter um regime socialista, ela é muito paternalista com as pessoas. Então, muitas dessas famílias, elas se estabelecem na França pelo próprio incentivo, pela política social que a França adota. A política de moradia, a política de receber um soldo financeiro pelo CAF, que é um órgão francês. Então, essas famílias, por exemplo, o cara sai da África, de um país, de uma realidade de uma região muito difícil, chega lá, encontra uma casa para morar, encontra um incentivo para ele viver. O que ele faz? Uma Bolsa Família, por exemplo. Exatamente. Quanto maior o número de filhos, maior é o incentivo. Então, consequentemente, maior é a bolsa. É maior a bolsa. Inclusive para os imigrantes. Especialmente para os imigrantes, porque eles é que acabam sendo acolhidos por esse tipo de política. Eles acabam sendo acolhidos. Não, isso é um convite para o pessoal. Exatamente. Por isso que tem essa manifestação política forte na França hoje, especialmente dos coletes amarelos, porque é o seguinte, quem é que paga essa conta? Porque a taxa de tributação é muito alta, consequentemente, isso gera um desequilíbrio, porque essas pessoas não têm muito incentivo, por exemplo, a aprender a língua e ir para o mercado de trabalho, porque associado à política social, eles também têm a política do emprego, que você vai lá, tem polo emploi, que você chega lá, ele vai te oferecer uma formação, vai te oferecer, porque não quer você dependente. Mas essas pessoas acabam ficando debaixo dessa asa protetora do Estado e se eterniza aquela condição de ver debaixo. Quais são as principais bandeiras dos coletes amarelos? A gente vê as manifestações daqui, mas não entende objetivamente. Sim, as bandeiras principais é exatamente a questão financeira. Embora hoje ela está muito em cima da reforma da Previdência. Tá? Mas, inicialmente, era a tributação de combustível, a tributação do setor de construção civil. E isso, aliás, nasceu por causa de uma senhora que fez uma crítica ao preço dos combustíveis, a tributação do combustível. Foi uma coisa despretensiosa e aquilo explodiu como estupim nas redes sociais e, de repente, organizou um movimento que até hoje é um movimento forte. Então, e aí todo mundo que tem algum tipo de as insatisfações entra ali, embora seja bandeiras diferentes. E você vai observar que, por exemplo, nas bandeiras dele, você está anunciado texto em francês e texto em árabe. Você já vê a islamização, como se diz, porque faz parte da doutrinação islâmica você ensinar o árabe para o filho. Tá? Sim. Porque até a reza islâmica, a oração islâmica é em árabe, né? E você nos trens, você escuta as orientações em árabe. Então, o país está mais do que recebendo árabes, ele está se islamizando. Então o governo não tem uma reação contrária a isso, ele mais abraça, né? A política externa francesa, quer dizer, a política do estrangeiro, ela sempre, por razões, como dizer assim, dos ideais franceses, eles não conseguem conter isso. Pelo contrário, se o ideal francês é proteger o desamparado, na hora que ele entra no país, ou na hora que ele estabelece família dentro do país, então ele é protegido. E aí entra
o movimento de direita, da ultradireita também, tentando colocar um freio nisso. Tá? Por isso que você vê na Europa os movimentos de direita crescendo muito, porque a Europa recepcionou de uma forma muito aberta, precisava de mão de obra, uma vez que a baixa taxa de natalidade, precisava de mão de obra e precisava também de pessoas para manter a pirâmide da assistência social, porque se você não tem quem entre no mercado de trabalho e contribua, você não consegue pagar as aposentadorias. Então, essa abertura teve esse lado. Todavia, ela acaba sendo muito protecionista e gerando essa dificuldade nos países da Europa. Outra pergunta, Elias, pastor Elias. Bom, a gente deu mais ou menos para entender. Hoje é uma realidade. Me explica uma coisa. Como é que as comunidades islâmicas reagem, agem ou interagem com as comunidades cristãs? Não só a comunidade, como, por exemplo, os prefeitos cristãos, os prefeitos muçulmanos, que parece que já tem muitos, autoridades muçulmanas, parece que tem muitas, na Inglaterra e na França. Porque eles têm muito voto, têm muita presença, com o voto, naturalmente, eles são eleitos. Sim. Como é que está isso? Bem, vamos olhar um pouquinho sobre o chamado conceito de país laico que tem na França. Então, a questão de laicidade, né? Ser um país laico significa que você não pode abordar sua fé com ninguém. Então, esse é um valor da sociedade francesa e em alguns países da Europa. Então, se você vive uma era que a gente chama de pós-cristã, porque principalmente depois da Segunda Guerra, houve um ceticismo geral na Europa e houve um afastamento da fé. Tá? Especialmente da fé cristã. Da fé cristã. Uma falência do cristianismo, exatamente. Praticamente. E nós, igreja, olhamos muito para a África, olhamos mais para o pobre. Eu posso dizer, poucos missionários se estabeleceram dentro da Europa. Hoje eu diria para você que, por exemplo, o cristão protestante, o crente, ele é minoria. Grande minoria. Por exemplo, se você tem uma taxa de crente, de evangélicos mesmo em Paris, de 2 a cada 1.000, 0,02%, então você vai... É desprezível. É desprezível. Então, você não vai ver essa ação forte. Esse pessoal nem incomoda. Entendeu? E, na realidade, a igreja europeia está vivendo... está na UTI. Eu recentemente participei de um encontro com pastores na França, onde, de uma denominação, 30% dessas igrejas não tem mais pastor. Uma pessoa da igreja prepara um texto e lê lá no culto, no domingo. 2/3 dessa igreja, os pastores, eles são pastores de pelo menos 2 igrejas. E pior, é que nos próximos 5 anos, cerca de 40% deles vão se aposentar. Não. Então você tem uma igreja em processo de morte. É de inanição completa. Exatamente. Então você tem... E o francês tem uma coisa muito curiosa. O francês, ele quando olha a igreja, ele olha a igreja católica e a protestante tradicional, porque tem templo. Qualquer outra igreja é chamado de seita. Aliás, não é só o francês, na Itália também. Nós somos chamados de seita, não de igreja. Então, eles têm um preconceito porque não conhece o evangélico. O evangélico, ele deixou de ser a realidade da cultura francesa. E é interessante que quando a gente faz um culto, e às vezes chega o francês no culto, né? E a gente faz o culto, faz com a tradução para eles, e eles choram. Eles choram. Eles não entendem nada do que está acontecendo, e falam assim, que negócio é esse? A gente nunca viu isso antes. Chora, sai com os olhos vermelhos falando para você. É difícil ele voltar, porque na realidade a tradição é forte. Então você tem que construir relacionamentos muito intensos com eles, com as suas famílias, para poder trazê-los para a igreja, que é o grande desafio. Tem que ser mais forte ainda. Ali, amizade, relacionamento. Mais do que discipulado. É amizade. O francês é muito de associação, né? De ação social. Então se você monta um trabalho social e ele vai trabalhar com você, ele começa a ver você como uma pessoa inteira que está preocupada com os outros. Ele começa...
E ele, como é o sentimento que tem por aqui? Então, nesse relacionamento, ele vai conhecendo Jesus. Perfeito. Entendeu? Os trabalhos que são feitos hoje pelas igrejas que eu estou acompanhando de casos que estão tendo sucesso, elas estão fazendo isso. Diferente das igrejas brasileiras. As igrejas que a gente chama igrejas de brasileiros, especialmente que quando vão para a Europa, aliás, na Europa, normalmente as igrejas de brasileiros, elas morrem. Você abre uma igreja brasileira, ela morre em 20 anos. Por que morre em 20 anos? Porque chega uma família de brasileiros, vão lá, levam seus filhos vão para a escola, começam a estudar com os franceses, começam a falar francês, e o pessoal faz igrejas em português, por exemplo. Esse garoto não vai mais ficar na igreja, ele vai querer ir para um lugar onde se fala francês. Então, amanhã depois, essa igreja morreu, porque não tem mais ninguém. Isso aconteceu com as igrejas italianas nos Estados Unidos, isso aconteceu com várias missões nos Estados Unidos, quando as igrejas entraram nos Estados Unidos. E o que acontece hoje com a Europa. Então, o grande risco hoje na Europa é você fazer uma missão e não entrar no contexto da cultura do relacionamento com as pessoas de lá. Entendeu? Perfeito. Estamos aqui falando sobre a islamização da Europa. Pastor Elias Silva, ele é pastor em Paris, da Sara Nossa Terra, ele é a Mini, sua esposa, e ele está aqui compartilhando. Nós estamos tentando entender por dentro, não é de alguém que vive lá, convive, vai para a casa dos outros, anda, conhece as comunidades cristãs, igrejas, e católicas, evangélicas e também o Islã, né? Conhece as mesquitas e tal. E o Elias é um caso desse. Eu vou fazer nesse momento um intervalo, porque nós estamos construindo módulos nesse podcast. O primeiro módulo é esse. Semana que vem eu estarei com o Elias dando sequência a esse assunto, e ele vai falar sobre como abordar o islâmico do ponto de vista da evangelização. Tem jeito? Não tem? Tem alguém convertido? Quais são os casos que se converte? Como se converte? Então nós vamos entrar na semana que vem nesse debate. Por hoje, eu agradeço o pastor Elias, está aqui com a gente, compartilhando, trazendo informação. Muita gente quer ser missionário e não sabe por onde. Pega o contato das nossas igrejas, o Bispo Henrique é o coordenador das nossas igrejas na Europa, o pastor Elias está, né, como um dos coordenadores, e ele é da França, e agora nós estamos aí para te orientar. Ele vai falar um pouco mais sobre as melhores estratégias de evangelização. Se você pensa um dia ir para a Europa, não vai de cabeça assim louca, não. Não vai de cabeça virada. Vá com contatos, vá com orientação, vá com alguém que vai te ajudar. Porque, se estabelecer, né, Bispo? Porque é perigoso, né? É perigoso. Pastor, muito rapidamente eu vou orar para encerrar esse primeiro módulo, mas se alguém quiser ir, o que você falaria para essa pessoa? Primeira coisa que eu falo, estude a língua do país. Porque a maior barreira que as pessoas têm é não conhecer a língua e não conhecer a cultura. Então, a eficiência de um processo missionário está, primeiro, conhecer a língua e a cultura. Tá, ok. Vamos orar. E o segundo módulo, semana que vem, continua quente. Nós vamos falar sobre evangelização, tá bom? Pai, obrigado por esse momento. Nós oramos agora, Senhor, pela Europa, por esses países que precisam da Tua palavra, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, todos nós precisamos, todos nós somos carentes, mas, meu Deus, o mundo está numa encruzilhada. Nós não sabemos o que fazer, como fazer. Senhor, sabemos que houve uma falência do cristianismo pela religião, porque não tinha fé, porque não tinha compromisso com a Tua palavra, porque eram exploradores, eram sanguinários, eram governos que extorquiam, matavam e perderam o coração das pessoas. Pai, agora nosso mundo está nesse momento, nessa grande encruzilhada. Por isso, eu peço que o Teu Espírito levante ceifeiros para essa seara. Envie ceifeiros para a Europa, envie ceifeiros, Pai, para especialmente esses países que são de cultura islâmica e precisam tanto do Teu amor e da Tua graça. Abençoa cada pai, mãe, jovem que está conosco hoje e que Tua palavra chegue aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Fechamos então nosso podcast, nossa gravação de hoje. Semana que vem nós estaremos falando do episódio número 2. Deus te abençoe. Fique conosco aí, né? Compartilhe esse contato, esse link com os seus grupos, com os seus amigos, dá um like aí, né? Assine o nosso canal no YouTube ou baixe o Sara Play, ou baixe
o Saraplay nos ajude a divulgar a palavra do nosso Deus, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, até a semana que vem.